Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Mata, eu sou professor de Planejamento Estratégico e Neuromarketing. Nós estamos dando sequência ao nosso projeto Decodificando a Bíblia do Marketing, o livro Marketing do Philip Kotler. Quem não viu o vídeo anterior, eu conto um pouquinho quem é o Philip Kotler e por que a gente começou aqui nesse projeto. Bem, então hoje vamos começar bem do começo mesmo. Como eu disse naquele vídeo, não necessariamente a gente vai usar uma ordem cartesiana, normal lá, do índice do livro. Mas eu resolvi começar esse primeiro vídeo conversando realmente pelo comecinho, né? Que o Kotler conta um pouquinho, faz um preâmbulo, né? Do que é marketing. Então, como eu disse, a gente vai aproveitar e vamos pegar o livro para a gente começar a ler um pedacinho juntos, né? Então, o Kotler ele fala, o marketing está por toda parte, formal ou informalmente, pessoas e organizações se envolvem em inúmeras atividades, as quais podemos chamar de marketing. Nos dias atuais, um bom marketing, no sentido de abrangente e cumpridor do seu papel, pode ser considerado fundamental para qualquer tipo de ação, né? Então ele dá esse panorama contando um pouquinho sobre o que é marketing. Marketing acabou virando até sinônimo, confuso. A gente vai um dia ter a oportunidade de estar conversando sobre isso, né? O que é marketing, o que é comunicação, o que é propaganda, né? Acaba um pouquinho, né? Então, quando eu falo quero fazer o meu marketing, eu quero me divulgar bem, né? Na verdade, o marketing é muito mais amplo do que o campo da comunicação. E ele fala aqui que, na verdade, né, um bom marketing está sempre no processo de evolução e de transformação. E aí ele dá o exemplo, né, ele pega como pano de fundo, esse é uma das questões que eu sou muito apaixonado por esse livro, eu já disse naquele nosso vídeo anterior, né, porque ele é um livro muito prático, ele não fica só falando blá 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 de teoria, mas ele vai para o campo do exemplo, e aí o exemplo fica muito mais fácil da gente compreender e juntar Lé com Cré, né? E aí ele faz um exemplo que é muito famoso do marketing eleitoral. E aí, fazendo um parênteses aqui, né? O marketing político e marketing eleitoral tem diferença, João? Tem bastante. Toda vez que eu falo de marketing eleitoral, eu estou me referindo ao marketing do processo de transformar um candidato em alguém eleito. E quando eu falo de marketing político, eu estou falando da pessoa já eleito, né? Ou seja, o governador, o presidente, o deputado, o senador, falando e mostrando os seus atributos para os seus eventuais eleitores que já foram, já elegeram, já confiaram o voto nele, tá ok? Então ele dá um exemplo do marketing, né, que aconteceu com Barack Obama. Ele fala, né, o Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos e, sem dúvida nenhuma, né, essa eleição de 2008 do Barack Obama foi um marco, né, na questão do marketing eleitoral no mundo todo. Basicamente, né, o lema da campanha, o slogan da campanha, o que é um slogan? Né? É um tema, é uma bandeira, é um símbolo que eu escolho para representar aquela minha ideia. Né? Então o slogan que ele tinha era Obama for America, Obama para a América. Né? Então ele era o primeiro candidato, né, com chance de ser eleito presidente negro nos Estados Unidos, né? E basicamente o plano de marketing dele tinha dois objetivos. E aí essa é uma questão também bastante importante quando a gente fala de marketing. Toda vez que eu falar, né, que a gente estiver conversando sobre planejamento estratégico, planejamento de marketing, eu tenho que ter um objetivo, e esse objetivo é claro, tem que ser claro. Se eu não sei aonde eu quero chegar, como é que eu vou chegar em algum lugar? Né? Então, nesse exemplo, o Barack Obama e a equipe tinha dois objetivos. O primeiro deles, expandir o eleitorado por meio de mensagens mais amplas e ter contato com públicos mais específicos. Então ele tinha clareza do que ele queria, né? Ele queria ampliar a possibilidade dos eleitores, né? E depois, e ao mesmo tempo, ou paralelamente, mergulhar nesse entendimento de cada um desses públicos. Né? Por que essa campanha, né, do Barack Obama de 2008 é uma campanha histórica e é uma campanha divisora de águas no mundo quando a gente fala de marketing e, sem dúvida, inevitavelmente, né, indubitavelmente, quando a gente fala de marketing eleitoral? Porque foi pela primeira vez que se fez um crossing, né? Estamos falando de 2008, a gente fez um crossing de online e de offline. Naquele momento, o online ainda era pouco explorado quando a gente falava na área de marketing, né, de negócios.
Então, foi bastante marcante essa campanha, né, de 2008, principalmente porque ele usou. Então, alguns dados que o livro coloca, que são bastante interessantes, né? Ele tinha uma empresa, uma agência, que é a GMMB, que hoje é uma referência global, né, por conta dessa campanha, né? Que de fato tomou uma decisão corajosa, colocar a internet como eixo central de uma campanha eleitoral. Até esse momento, até essa campanha aqui, a campanha anterior nos Estados Unidos e todas as outras campanhas, a televisão era o centro, né? Então, curiosamente, essa virada de jogo acontece justamente, né, nessa campanha do Barack Obama, né, do Obama for America, que ele entende que a internet ela vai ser o eixo central, vai ser o articulador. É curioso porque o Kotler, em outros momentos, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, ele chama atenção para essa questão, né? Quando ele fala sobre a internet deve estar no centro de qualquer estratégia de marketing. E aí ele chama atenção de que a internet estar no centro não significa que ela é mais importante. Significa, na verdade, que ela deve ser a principal articuladora. É como se a gente imaginasse que dali vão sair todas as ações possíveis, inclusive as de televisão, que pode eventualmente ter um impacto midiático, um impacto de atingimento, né, muito maior do que os outros tipos de campanha, né, das outras mídias, etc. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, foi a primeira vez que ele trouxe as mídias sociais, né, ele se colocou nas mídias sociais, né? Então ele chegou a gerar uma lista que para aquele momento era um número avassalador, 14 milhões de e-mails, né, de contatos, né? E o que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu doações privadas na ordem de 500 milhões de dólares. Né? Então, estamos falando de $500 milhão, muita grana. Né? E a maioria, né, 93% dessas doações abaixo de $100. Isso é que é o grande legal. Ele conseguiu entender que a internet dava a ele a possibilidade do multiplicador, né? Que hoje a gente consegue perceber facilmente. Né? Conseguiram, por meio disso, organizar 35 mil grupos de apoio nas redes sociais, né? Sem dúvida nenhuma, isso foi fundamental para a eleição do Barack Obama, né? Então, o bom marketing, de fato, o Kotler ele chama bastante atenção disso, ele fala assim, o bom marketing não é acidental e resulta de cuidadoso processo de planejamento e execução que utiliza as mais avançadas ferramentas e técnicas disponíveis. É, ao mesmo tempo, uma arte e uma ciência. Eu adoro isso, porque quando a gente pensa, né? E aí é isso, gente. O legal quando a gente pensa no marketing bem construído, numa estratégia bem feita, é porque o seu consumidor não percebe. E é isso que é o grande interessante, né? Quando a gente olha um tênis da Nike, quando a gente olha um supermercado que, de repente, a gente olha para aquele supermercado e ele começa a ser simpático para a gente, né? Quando a gente olha para o Banco Itaú e eu penso Itaú, associo logo ao conceito de tecnologia, né? Você acha de verdade que, por acaso, o Itaú é mais tecnológico que o Banco do Brasil, tem mais computadores, que o Bradesco? Claro que não é verdade. Se é uma crença que você tem, é uma crença equivocada. Por quê? Porque é a construção do marketing ancorado como objetivo de transformar o Itaú num banco com uma percepção extremamente tecnológica, moderna. Então, quando eu penso em banco moderno, acaba que minha cabeça se associa. Então, é isso que ele fala, né? O bom marketing nunca é acidental, né? Ou raramente, né? Eu diria que nos dias de hoje, eu diria que nunca, né? Mas, então é isso, né? A gente usa arte, mas usa ciência, usa dados, informações, que são as questões que a gente vai mergulhar muito nesses nossos bate-papos, né? Ele conta que na primeira década, né, do século XXI, as empresas começaram a crescer, muitas empresas, e o nível de competitividade. Toda vez que a gente fala de marketing, né, a gente fala de competitividade. O que a gente está querendo dizer com isso? Né? E que antigamente, né, quando eu falava lá na época da Segunda Guerra Mundial, eu tinha poucas empresas, né, e muitos clientes. O que aconteceu ao longo do tempo? Eu inverti esse jogo. Muitas empresas e poucos clientes. Então, como eu tenho muita gente querendo vender
e pouca gente querendo comprar, de alguma forma eu preciso me diferenciar nesse mercado. Então, foi o surgimento, na verdade, né, de um departamento específico para pensar o que é marketing, né? A gente tem um sucesso, ele fala aqui, né? Um marketing de sucesso gera demanda por produtos, que por sua vez cria postos de trabalho. E ao contribuir com os resultados da empresa, um marketing bem sucedido também permite que as empresas se envolvam de forma mais sólidas em atividades socialmente responsáveis. Curiosamente, o Kotler talvez tenha sido, talvez não foi de fato, o pioneiro falando sobre marketing social. Ele foi o primeiro autor a trabalhar o conceito das ONGs, né, no sentido do marketing não gerando lucro de dinheiro financeiro, né? Entendendo que, por exemplo, uma ONG, o lucro da ONG é o bem-estar, o lucro do governo é o bem-estar social. Cito uma pesquisa que eu acho interessante, né? Uma pesquisa com mais de 1.000 executivos de marketing e vendas revelou que, apesar de 83% considerar que o marketing e as competências na área de vendas são prioritários, né? Ao classificar sua real eficácia, apenas 6% acreditavam que estavam fazendo as coisas certas. Olha que coisa interessante, né? Ele tem um número enorme de pessoas que acham que é fundamental, mas na hora que você perguntava para eles se você está fazendo corretamente o seu marketing, né, apenas um número bastante minúsculo, bastante diminuto, acreditava que sim, né? Então, a competência do marketing, na verdade, não tem um processo finito, não tem um processo de tempo. Fala, bom, agora eu já sei tudo de marketing. Isso não existe. Estamos falando de processo, né? Como diz a palavra processo, crescimento, acompanhamento. Ele diz aqui, bons profissionais de marketing estão sempre buscando novas maneiras de satisfazer seus clientes e de superar a concorrência. Veja, isso aqui, gente, é como se fosse uma escada rolante. Ninguém está parado. Quando você está no mercado, você tem que imaginar que está todo mundo andando. E que se você não continuar andando, seu cliente, seu concorrente está andando, né? As demandas do seu consumidor, elas são modificadas, ele passa a ter percepções diferentes de valores, de conceitos, né? Estamos vivendo aí o auge, né, da crise do coronavírus. E aí é exatamente essa questão, né, que eu venho debatendo, e as pessoas estão, será que o consumidor está mudando? Claro que está mudando. O mundo está mudando, por que esse cara não vai mudar? Então, óbvio que se o mundo está mudando, seus consumidores estão mudando, você acha que a sua empresa não vai ter que mudar? Claro que ela vai ter que mudar, né? E aí ele diz sobre uma definição, né, o Kotler afirma, né, de ser uma das melhores definições de marketing, que é suprir necessidades gerando lucro. Bem simples, né? Bem simples. Suprir necessidade gerando lucro. Veja que o marketing, né, todos os produtos e serviços, eles são criados com a mesma premissa. A premissa de atender desejos e necessidades não preenchidos pelo seu cliente, pelos seus consumidores, né? Não vou entrar aqui na questão para discutir o que é desejo e o que é necessidade, se eles são diferentes. São diferentes. Mas esse aqui não é o nosso ponto focal, aqui, o nosso ponto central. Vamos discutir depois desejo e necessidade quando a gente estiver discutindo o consumidor. Então, o que é isso? O que é o marketing? É isso, né? Entender, você suprir a necessidade ou o desejo do seu consumidor e gerar um lucro que é absolutamente lícito para a organização. Ninguém trabalha de graça, né? O empresário coloca seu dinheiro e ele espera que dali advenha o seu sustento, advenha o seu lucro em relação ao que ele está trabalhando, né? Então, eu tenho uma outra definição que ele chama atenção, eu acho mais hermética, mais complexa, mas é dos caras que criaram o marketing, né? American Marketing Association, eu sempre uso essas definições em sala, pelo menos para balizar, né? Deixar uma coisa mais teórica, né? Então ele fala assim, o marketing é a atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. Bastante complexo, mas decupando isso aqui, ele diz o seguinte, é uma atividade, o conjunto de conhecimentos e processos, né? Ou seja, ele faz um apanhado que é o que a gente faz, é o que eu conheço, né? E a evolução disso, né? De que
criar, comunicar e entregar ofertas que contenham valor. O que ele está dizendo aqui é criar alguma coisa, bolar, né? Ele está falando sobre comunicar, ou seja, não adianta eu criar e meu consumidor não saber que aquilo existe, né? Entregar esse valor, então eu crio, eu penso e aí eu divulgo esse tipo de coisa, eu entrego o meu produto ou o meu serviço para o meu cliente, ou seja, porque uma parte importante do marketing é exatamente a logística, é exatamente o acesso àquele bem e serviço que você está disponibilizando, e a trocar ofertas que tenham valor para quem? Para o seu consumidor, né? E aí vamos discutir mais para frente a questão de valor. Valor talvez seja um dos eixos fundamentais da gente entender. Valor, por favor, não entendam como preço. Valor não é preço, valor é diferente de preço. Valor é uma percepção simbólica, né? Então vai entregar valor ao cliente, ou seja, o que ele vai achar de bom. Só que aí ele chama a atenção disso, né? Ele fala para consumidores, parceiros, podem ser seus fornecedores, e sociedade como um todo. Ou seja, o papel do marketing também, como gerar valor, de entregar produtos que satisfaçam ao todo, né? Também entreguem algo de bom para quem está em volta, né? Não pode ser predatório, não pode ser danoso, não pode entregar prejuízo para as pessoas, né? Ser bom para um e não ser bom para outro, né? Então esse é um conceito bastante importante, né? Aqui se aplica o marketing. Então ele fala sobre bens, né, as questões dos bens tangíveis, a questão dos serviços, né, os eventos, né, então a gente está falando aí do mundo ao vivo, as experiências do marketing, né, as pessoas envolvidas, os lugares onde a gente vai estar fazendo. Então o Kotler ele chama atenção, ele fala um pouquinho de cada um desses conceitos, né, e a gente vai tentar discutir um pouquinho mais à frente cada um deles no seu momento oportuno, né? E quem faz o marketing, né? Quem faz o marketing são os profissionais de marketing. Quem é esse tal profissional de marketing? E aí eu acho bastante curioso, porque quando você falava disso nos anos 80, a gente falava de profissional de marketing, aquele cara criativo e o cara que era o dono do marketing, né? Era o departamento que estava sendo criado naquele momento das empresas. Eu acho que hoje esse é um conceito um pouco ultrapassado, porque quando eu falo de marketing hoje, primeiro, eu falo de marketing absolutamente ancorado com vendas, então eu falo marketing vendas, né? Então o marketing atrelado aos resultados tangíveis da organização. Eu olho para baixo, gente, que eu tô com o livro aqui, né? Como eu disse para vocês, a gente vai estar seguindo aqui, a gente tentar estar olhando capítulo a capítulo aqui os livros ou os temas mais importantes do livro do Kotler, já que o nosso desafio aqui é o Decodificando, Desvendando a Bíblia do Marketing, né? Que é o livro do marketing do Kotler. Então, o que a gente está falando aqui, o Kotler ele chama a atenção desse profissional que cada vez mais ele desempenha um papel importante em que os profissionais, ele fala que o profissional ele é capaz de estimular a demanda pelos produtos de uma empresa, né? Isso seria a parte assim mais estrutural, mais clássica quando a gente fala de marketing, né? Entretanto, ele acha que essa visão é até de certa forma limitada. Por quê? Porque o profissional de marketing ele também tem uma influência, sem dúvida nenhuma, no que vai ser feito, como vai ser distribuído e como vai ser comunicado, né? Então eu tenho uma demanda, né? Dois tipos, né? Eu estou separando aqui, ele faz algumas divisões sobre demanda, né? Então ele chama a atenção de diversos tipos de demanda que existem: demanda negativa, demanda inexistente, demanda latente, demanda em declínio, irregular, plena, excessiva, indesejada. Ele faz aqui um apanhado bastante cuidadoso para falar sobre essas demandas diferentes de produtos e serviços, no qual os profissionais de marketing vão ter que identificar e tentar compreender de que forma vão estar trabalhando para isso. Obviamente que se eu tenho uma alta demanda por algum tipo de produto e serviço, estamos nesse momento no auge da crise do coronavírus, então imagine que hoje você tem uma fábrica de máscara de proteção ou de luva descartável. Obviamente, nesse momento, sua questão é muito mais em relação ao processo de produção e logística de entrega do que propriamente dito de estimular essa demanda, porque essa demanda não é uma demanda importante para você nesse momento.
Por outro lado, se você tem uma empresa de shows, por exemplo, você é um artista, você tem que estimular esse processo da demanda. Então aí as lives, né, mostrando, estamos aí nesse momento de efervescência de uma série de lives, né, de artistas nacionais e internacionais, porque estão buscando uma outra saída. Então eu vou identificar, né, o que o Kotler faz, esse chamado, né, chama a atenção da gente a respeito dessas questões. Ele fala um pouquinho sobre mercado ainda nesse primeiro capítulo, né? E aí ele finalmente ele fala sobre alguns conceitos mais estruturais, que aí eu vou tentar deixar eles para um próximo vídeo, principalmente porque ele fala de mercado-alvo, posicionamento e segmentação, que são pontos tão importantes que a gente vai precisar ter vídeos específicos para eles. Tá ok? Bem, eu fico por aqui. Esse foi um plano introdutório aí nessa parte da nossa Bíblia do Marketing do Kotler. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algum tema específico, coloca aí nos comentários, que vai ser muito legal responder e trocar essa ideia com vocês. Tá ok? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.